Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula, continuando com o assunto de operações com números inteiros. A nossa aula de hoje será sobre a multiplicação e divisão de números inteiros. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver um pouco, fazer uma revisão do jogo de sinais, as regras do uso de sinais nessas duas operações e um pouco de aplicação das duas operações. Ó, o jogo de sinal. Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal positivo. A regra do sinal é: o mais com o mais é igual a mais, né? Que é na operação da multiplicação é dessa forma: sinal positivo vezes um sinal positivo é igual a um sinal positivo. Com sinais negativos, acontece da seguinte forma: um sinal negativo vezes um sinal negativo é igual a um sinal positivo. Isso na multiplicação. Na soma, um sinal positivo dividido por um sinal positivo é igual a um sinal positivo. Isso na operação de divisão. E um sinal negativo dividido por um sinal negativo é igual a um sinal positivo, na operação de divisão também. Ou seja, essa primeira regrinha a gente utilizou as regras que resultam em sinal positivo, certo? Agora, o segundo passo: sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultam em um sinal negativo. No primeiro ponto, a gente viu que os sinais iguais, tanto na divisão como na multiplicação, sempre resultam em um sinal positivo. Agora, no segundo ponto, a gente verá aqui, na multiplicação e na divisão, sinais diferentes sempre resultarão em um número negativo. Como, por exemplo, o mais vezes o menos é igual ao menos na multiplicação. O menos vezes o mais também é igual ao menos na multiplicação. O mais dividido por o menos é igual a menos na divisão. E o menos dividido pelo mais é igual ao menos na operação de divisão. Ou seja, você precisa saber fazer essa regra de sinais, tanto em todas as operações com os números inteiros, é muito importante isso, como já foi dito em aulas anteriores, pois se eu sei operar um sinal, eu terei o meu resultado correto, certo? Multiplicação de números inteiros ainda, eu trouxe um exemplo para fixar melhor essa ideia de multiplicação de números inteiros e vocês entendam, para que vocês entendam melhor e saibam como operar esses números. José comprou uma bicicleta que pagará em 5 prestações, 5 parcelas, né? De R$ 45 cada. Qual é o valor da dívida de José? Para calcular a dívida de José, a gente pode escrever da seguinte forma: é uma dívida, então é um número negativo, né? Então, ele terá 5 parcelas de R$ 45. Esses R$ 45 vão ser subtraídos do dinheiro que ele tem todo mês para pagar as parcelas. Então, eu posso fazer da seguinte forma: menos 45 mais menos 45 mais menos 45 mais menos 45 mais menos 45, que dá um total de 5 parcelas de R$ 45, né? Que somando todos esses 45, 5 vezes, terei R$ 225. Esse 225, ele será negativo, pois ele vai ser subtraído de José, né? Ele vai ter que pagar, não é algo que ele está ganhando, ele vai ter que pagar, ok? Ó, podemos também fazer uma multiplicação, que seria o mais
o mais fácil, né? Daria menos trabalho, porque da forma anterior, a gente viu que a gente teve que escrever o menos 45 5 vezes, depois somar, operando todos aqueles sinais. Então, eu posso simplesmente multiplicar o 5 vezes o 45, tendo que o 45 é negativo, porque é uma dívida dele. Então, lembrando lá da regrinha dos sinais, o 5 está positivo, o 45 está negativo. 5 vezes 45 é 225. Como o mais vezes o menos é sempre igual a um sinal negativo, né? Um sinal positivo com um sinal negativo é igual a um sinal negativo. Então, é menos 225. Observamos que a dívida de José é R$ 225. Esse problema da dívida de José foi resolvido através de uma multiplicação de dois números, que foi o 5 e o menos 45, né? A multiplicação, ela é a forma mais fácil e rápida da gente resolver um problema, né? Porém, é preciso que vocês saibam operar os sinais, fazer a operação, saber o jogo de sinais, tanto em todas as operações, para que vocês obtenham o resultado correto, ok? Situações que exemplificam multiplicação de dois números inteiros. A primeira situação é: quando multiplicamos dois números positivos, o resultado é um número positivo. Exemplo: qual é o valor de 2 positivo vezes o 7 positivo? Uma das ideias da multiplicação é a adição de parcelas iguais. Por exemplo, 2 vezes o 7 positivo é a mesma coisa que eu somar o 7 mais o 7 positivo, que vai dar 14, ou mais 14, ou apenas o 14, né? Vocês já sabem que esse jogo de sinal é dessa forma. O positivo, ele pode estar ou não acompanhado do sinal, certo? Uma segunda situação, só para fixar melhor o assunto. Quando multiplicamos dois números inteiros, um positivo por um negativo, o resultado é sempre um número negativo. O exemplo: qual é o valor de 2 positivo vezes o menos 8, que é um número negativo, né? Aplicando a ideia da adição de parcelas iguais, teremos que 2 vezes o menos 8 é a mesma coisa que eu somar menos 8 mais menos 8, que eu terei menos 16. Lembrando lá da regrinha que eu multiplicando ou dividindo números com sinais diferentes, eu sempre terei um resultado negativo. Uma terceira situação: quando multiplicamos dois números inteiros, um negativo por um positivo, o resultado é um número negativo. Como exemplo, qual o valor de menos 2 vezes mais 8? Menos 2 é o oposto de mais 2, ou seja, menos 2 é igual a menos mais 2. Eu posso colocar isso entre parênteses só para me entender melhor. E fazendo essa multiplicação, é o mesmo exemplo anterior, só que invertendo os números de lugar, e eu vejo que o resultado é o mesmo. Não importa a posição que o número esteja, não importa se o meu número negativo é o primeiro número ou o segundo número, eu sempre terei, em qualquer multiplicação que eu tenho um número positivo e um negativo, ou um número negativo e um positivo, eu sempre terei um resultado negativo. Agora, a gente vai partir para a divisão de números inteiros. José comprou uma bicicleta que custou R$ 225 em 5 prestações iguais. O exemplo é parecido, só para vocês compreenderem melhor como se dá, tanto na multiplicação como na divisão. Quanto José pagou em cada prestação? Então, analisando a compra de José, verificamos que ele pagou R$ 45 em cada parcela, ou seja, ele pagou menos 45. Podemos representar a compra de José da seguinte forma: eu posso calcular o menos 225, que era o valor total da compra,
dividida em 5 parcelas, que eram 5 parcelas iguais, que eu terei o número menos 45. Então, é uma dívida de menos R$45. E olhando para o jogo de sinais, eu tenho um número negativo dividindo por um número positivo. Então, o meu resultado vai ser um número negativo. Vamos agora, como a gente já viu muito sobre as regras e a gente já sabe como funciona, quando eu tenho dois números com sinais iguais, o meu resultado sempre, seja na multiplicação ou na divisão, o meu resultado sempre será um número positivo. Agora, se eu tenho um número positivo e um número negativo, ou vice-versa, o meu resultado sempre vai ser um número negativo. Ó, a primeira questão é: efetue as multiplicações. Aí a gente tem um número positivo, que é o mais 5, vezes o mais 3. O 5 vezes o 3 é 15, então eu tenho o resultado positivo. O mais 4 vezes o menos 5 é igual a menos 20, porque eu tenho números com sinais diferentes, então o meu resultado é negativo. O menos 8 vezes o mais 4 é igual a menos 32. A mesma coisa, eu tenho números com sinais diferentes, então o meu resultado é negativo. Eu tenho o menos 2 vezes o mais 4 vezes o mais 3 vezes o menos 1, que é igual ao 24. Ou seja, eu posso operar primeiro os sinais positivos, depois operar os sinais negativos, que eu terei o número 24. Depois eu tenho menos 5 vezes o menos 6 vezes o menos 2. E eu terei no final um número negativo. Ok? A segunda questão: efetue as divisões. Ó, são os mesmos números, porém agora na operação de divisão. O 15 dividido pelo 3 é igual ao 5 positivo, porque são dois números com sinais iguais. O 20 dividido pelo menos 4 é igual ao menos 5. O menos 35 dividido pelo 7 vai dar menos 5. O menos 40 dividido pelo menos 5 é igual a 8 positivo. Mais 51 dividido pelo menos 3, teve uma digitação aí, dá o menos 17, porque são sinais diferentes. O menos 77 dividido pelo mais 11 é igual ao menos 7, ok? Na terceira questão, a gente tem: qual é o sinal de um produto? Na letra A, que tem dois números positivos. Um produto que tem dois números positivos, ele é igual, o sinal dele é um número positivo. Que tem dois números negativos, o sinal dele é um sinal positivo também, porque sinais iguais, independente se for positivo ou negativo, sinais iguais, eu tenho resultado positivo. Que tem um número positivo e outro negativo, eu tenho sinal negativo, porque sinais diferentes, eu tenho um número negativo. Ok? Espero que vocês tenham entendido melhor como que se trabalha esse jogo de sinal, como que eu vou trabalhar na subtração e na divisão com números inteiros. E até a próxima aula.